Olá, irmãos e irmãs, vim partilhar com vocês nesta segunda-feira o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do 1 ao 10, que vem nos contar a história do servo do centurião. Quando terminou de falar destas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia um centurião que tinha um servo a quem estimava muito. Estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião mandou alguns anciãos dos judeus pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Quando eles chegaram a Jesus, recomendaram com insistência: ele merece este favor, porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso nem fui pessoalmente ao teu encontro, mas dizei uma palavra e meu servo ficará curado. Pois eu mesmo, na posição de subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens, e se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E se digo a meu escravo, faz isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. Aqueles que tinham sido enviados voltaram para a casa do centurião e encontraram o servo em perfeita saúde. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra de hoje vem nos trazer a história de um homem que tinha o poder, o centurião, que era o oficial dos exércitos romanos, eles que comandavam um exército de 100 homens. Como ele mesmo falava, quando ele mandava, dizia a um vai, ele vai, dizia a outro faz isso, ele fazia. Ou seja, esse homem estava acostumado a mandar, ele tinha poder, mas ele tinha o poder humano. E pela história que se conta, ele era um homem bom, porque os seus servos gostavam dele. Seus servos falaram com Jesus: ele merece que você faça isso para ele. Ele construiu uma sinagoga. Mesmo ele sendo dos romanos, ele construiu um templo para que os seus servos pudessem ter o seu momento de oração. Ele é um homem respeitado. E hoje eu venho trazer para você uma palavra muito especial, que é uma palavra de fé. A fé que esse centurião teve, mesmo sem conhecer quem era Jesus, ele só tinha ouvido falar. E ele fala que Jesus não precisa nem ir lá curar. Olha a tamanha fé desse homem, ele sabe o poder que Jesus tem, o poder da palavra de Jesus, em apenas Jesus dizer: seja curado. Ele não pediu para que Jesus fosse lá e tocasse nele. Ele não pediu para que Jesus fosse lá e colocasse a mão nele para rezar. Mas ele sabia do poder que tem no nome de Jesus. Ele reconheceu quem era o grande Jesus. Esse Deus que tudo pode. E é nessa palavra hoje que eu venho trazer, partilhar com vocês neste dia, nesta segunda-feira, nesse início de semana. Partilhar com vocês sobre esse Jesus que tudo pode. Esse Jesus que pode curar corações doentes. Esse Jesus que pode curar toda tristeza, toda doença da alma. E esse centurião reconhecia a sua indignidade diante de Deus. Quantas vezes nós pensamos: eu não sou digno, eu não mereço. Mesmo sem merecer, Jesus se rendeu por nós. Jesus foi crucificado por mim e por você. Por isso, nesse dia, peça a Jesus
Jesus, dizei uma palavra e eu serei salva. Convida Jesus para morar na sua casa, no seu coração, para que Ele cure toda a sua história, para que Ele passe a caminhar com você, que Ele tenha coisas boas para dizer sobre você. Assim como Jesus disse, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. O que Jesus tem para falar de você neste dia? Tenha ousadia em conhecer esse Jesus. Tenha vontade, tenha sede de ir atrás desse Jesus que cura. Muitas vezes Jesus não cura o corpo, mas Ele cura a nossa alma. Ele nos prepara para algo melhor. Ele nos prepara para a vida eterna, porque o nosso lugar não é aqui. Peça hoje, venha Espírito Santo e me dê o dom da fé. A fé de crer nesse Jesus que muitas vezes vai parecer estar tão longe de mim. Vem Espírito Santo e me dê essa fé, aumenta a minha fé em crer que Jesus pode fazer sim milagres na minha vida. Vem Espírito Santo e me dê a fé em crer que Jesus pode tudo na minha vida. Que o Espírito Santo te conduza nesta semana. Que o Espírito Santo te leve cada vez mais para perto de Jesus através dessa fé. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.